Eu gostaria de ler esse texto aqui que vai nos ajudar bem a entender toda essa história dos impuros, não se relacionar com eles. Diz assim, 1 Coríntios 5, 9 a 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros ou imorais. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, esse é o detalhe do texto, dizendo irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Então, alguns detalhes desse texto aqui. Primeiro que ele está falando dos de dentro da igreja, não dos de fora. Não está falando daqueles que não são membros, não é cristão ímpio, tá certo? Porque ele diz aqui que senão a gente teria que sair do mundo. Mas ele fala são os que estão dentro da igreja. E isso nos ajuda a começar a entender esse aspecto aqui de gente que se diz cristã, que confessa com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Então, por isso que ele diz aqui a ideia de não se associar. E o que é esse associar? É uma comunhão íntima, é estar completamente ligado a essa pessoa. Mas depois, ele diz, não se assente, né? Não coma pão com essas pessoas. E agora sim nós temos todo o contexto. A ideia de não nos relacionarmos ou de não nos associarmos com os impuros ou imorais, não é simplesmente de você ver essa pessoa na rua ou na igreja e se desviar, não falar com ela ou fugir de qualquer maneira. Não é exatamente isso. Mas a ideia é daquele que tem comunhão, se associa intimamente com o impuro, aquele que vive na prática da imoralidade. Ele vem trazer alguns outros pecados aqui também, que não é só a questão dos impuros, vem trazer do avarento, do roubador e todos esses outros que vivem na prática do pecado. O que é que isso nos diz então? Em que esse contexto aqui é de disciplina. Aqueles que vivem na prática do pecado. A igreja, pelo poder do Senhor, através dos seus representantes, ela pode excluir essas pessoas, porque não se arrependem dos seus pecados, vivem na prática do pecado. Então ele está dizendo, você não pode se assentar com esse, por exemplo, tomar a ceia com uma pessoa dessa, porque você está se associando com aquele que com a boca diz que confessa, mas o coração completamente longe do Senhor. É um contexto de disciplina que nós temos aqui. Mas entenda também que disciplina não é só a exclusão de quem vive assim, mas é trazer de volta ao arrependimento, trazer o faltoso ao arrependimento, para que ele possa entender os seus erros, entender que ele está na prática do pecado. Mas a ideia que nós temos aqui é exatamente essa. Entenda que nós temos no contexto aqui do Novo Testamento, que as pessoas tinham uma refeição antes da ceia. Então ele fala, talvez o assentar à mesa é isso aqui. Você não pode se associar com o impuro e esses que praticam esses pecados, vivem nessa prática, assentando-se à mesa, inclusive partilhando do pão e do cálice. Então, não se assente, exclua essa pessoa, mas a tentativa é de trazê-lo de volta.